Enquanto os campeonatos nacionais estão sendo disputados em muitos países do mundo, vão sendo conhecidos os times que participarão do próximo Tour de France. Top! E começamos estes 10 minutos de contrarrelógio individual com o resumo das notícias mais importantes do mundo do ciclismo, hoje, 26 de junho. E fazemos isso justamente com essas notícias que vão sendo conhecidas no dia de hoje, em que, por exemplo, Nils Politt, da equipe dos Emirados, conquistou o Campeonato Nacional de Contrarrelógio da Alemanha. Sua contraparte feminina, Franziska Koch, da equipe France de DG, também conseguiu o título em sua categoria. Manuel Grebe-Greve-Savier, o ciclista da Lidl Trek, conseguiu o título na Eritreia. E uma grande quantidade de ciclistas esteve nesses dias disputando essas corridas, nas quais, entre outros, Pipo Ganna venceu pela 7ª vez o campeonato italiano de contrarrelógio. Vamos começar justamente com as últimas notícias do que tem sido divulgado nesses campeonatos nacionais que, por enquanto, estão sendo disputados na modalidade de contrarrelógio, tanto no dia de ontem quanto no de hoje. Muitos deles são nomes conhecidos e reconhecidos do World Tour e das equipes Pro Team. E a verdade é que grande parte desses campeonatos estão sendo conquistados por ciclistas que já terminaram, já tinham a camisa de campeão anteriormente. Alguns também são pequenas surpresas, mas, por exemplo, Derek G, do Canadá, renovou essa posição. Também fez isso o norte-americano Quinn Simmons, da mesma forma que faz Pipo Ganna, como dissemos, pela 7ª vez na Itália. Nils Politt conseguiu isso pela Alemanha, enquanto Pablo Castilho conquistou para a Movistar aquela contrarrelógio em Sabinhánigo no dia de ontem. Foram muitas as alternativas que se apresentaram. Inclusive, alguns países, justamente por causa da onda de calor, decidiram reduzir os percursos dessas competições para evitar problemas que afetaram muitos ciclistas nos últimos dias. E isso justamente nos leva ao que tem sido divulgado sobre o Tour de France. E os times que cada uma das equipes vai colocar em disputa no próximo dia 4 de julho na sua largada em Barcelona. Embora ainda existam algumas dúvidas e algumas situações que precisam ser esclarecidas, o que chama muito a atenção é a quantidade de baixas que vem sendo conhecidas ao longo dos últimos dias, de corredores que no início da temporada estavam previstos para disputar essa competição e que por diversos motivos chama muito a atenção as contaminações virais, os contágios virais por processos gripais e alguns resfriados que não puderam ser tratados a tempo e que obrigaram alguns corredores a ter que renunciar a esse objetivo durante a temporada. Sem ir muito longe, o Bahrein confirmou essa situação por Pejo Bilbao, que era uma de suas apostas justamente depois que, ao finalizar, Izulia havia anunciado sua retirada nesta temporada e não poderá estar na largada da corrida francesa em Barcelona. Também não poderá estar Oscar Only por causa do acidente que sofreu no Ubernet. E há muitas dúvidas pairando sobre outros corredores que podem estar na corda bamba, sobre sua condição física e a capacidade de largar na corrida. Por enquanto, por exemplo, Renko Evenepoel não seria o líder da equipe Red Bull Bora, e sim Florian Lipovic, e isso também gerou muito debate. Ao mesmo tempo, é preciso ver como equipes que têm muito interesse em apresentar o maior número possível de candidatos na largada do próximo dia 4, eles são prejudicados pelas lesões ocorridas ou pelos processos de recuperação, que não chegam a ser completamente resolvidos e que acabam sendo agravados por doenças de origem viral, que se tornaram desde o Giro da Itália uma questão bastante comum no pelotão e que muitas vezes não se sabe exatamente a origem, a fonte do contágio, que no entanto está prejudicando esses ciclistas e esses corredores. A partir de amanhã começaremos uma análise detalhada das diferentes equipes e dos elencos que estão apresentando. Alguns deles já, é claro, de forma quase confirmada, levando em conta que podem ocorrer pequenas mudanças de última hora até o próximo dia 1º de julho. No entanto, alguns já avançaram,
Como vão ser suas estruturas? Isso foi feito pelo Visma Lease e a Lisavai, que já disseram e aplicaram os corredores da equipe do Jaico Alula. Então, pouco a pouco, vamos detalhar como serão essas formações à medida que forem sendo confirmados os 8 iniciais. Lembremos que no Tour de France é apresentada primeiro uma lista longa, digamos ampliada, de onde sairão os corredores que posteriormente vão defender cada um de seus times. Lembremos também que nesta edição do Tour de France começa com um contrarrelógio por equipes na cidade de Barcelona. E que isso então também vai pesar muito na hora de escolher exatamente quais serão os ciclistas que, por uma razão ou outra, vão largar. Quanto a outras notícias, temos uma informação muito positiva para a equipe de desenvolvimento da Movistar, que vai incorporar um ciclista latino-americano, um ciclista colombiano vindo do sistema de crédito e um espanhol que vem do Cafés Baques. Ou seja, dessa forma estão apostando em sangue novo, em novos valores, por parte da equipe espanhola que neste início de temporada lançou a Movistar Academy. Entre eles estava, como já mencionamos, Jonathan Guatibonza. Trata-se de uma iniciativa na qual as equipes de desenvolvimento têm a oportunidade para que ciclistas que estão crescendo e que vão pouco a pouco se adaptando às estradas europeias tenham também a oportunidade de competir em algumas corridas bastante exigentes, já de categoria inclusive 2.1, 2.2, que lhes permita ganhar experiência nessa categoria. A inclusão de ciclistas latino-americanos está sendo muito importante para o desenvolvimento do ciclismo no continente. Sem ir mais longe, Matteo Ramírez agora é um foco de atenção por parte de muitas equipes. Falava-se da possibilidade de sua incorporação na Movistar. Parece que o ciclista equatoriano vai ligar seu futuro a Jonathan Narvaez, que renovou esta semana. A notícia já era conhecida por mais 3 temporadas até 2029 com a Emirados Árabes, e parece que Matteo Ramírez seguiria seus passos e permaneceria nessa equipe. É onde ele pode crescer melhor e onde já conquistou muitas realizações importantes este ano. Sem ir mais longe, há alguns dias ele ficou em segundo lugar no Giro Next Generation, que já é uma corrida extremamente exigente, onde ele demonstrou seu valor. O ciclista equatoriano, que por sinal é de um país que tem tido muita repercussão e grandes conquistas no ciclismo nesses últimos 2 meses. Sem ir muito longe, temos o que foi conquistado no Tour da Suíça pelo ciclista Richard Carapaz, as vitórias de Jonathan Narvaez. Também as boas apresentações que o jovem ciclista Matteo Ramírez está fazendo, mas também vimos em Andorra um Alexander Cepeda que também estava em muito boa forma física, ou seja, o ciclismo equatoriano está realmente chamando a atenção e está batendo as portas de muitas das equipes mais importantes do mundo. Quero destacar neste ponto o trabalho do ciclista Henrique Bravo, um ciclista brasileiro que pertence à equipe do Saudal. Lembremos que lá também está Zaid Cisneros, um ciclista mexicano de muita projeção e muito interessante, que também terá que evoluir nas equipes de desenvolvimento. Tudo isso ligado, logicamente, à progressão que forem tendo em suas equipes, vai permitir que eles avancem pouco a pouco, ganhando esses degraus para chegar definitivamente ao World Tour, que é onde todos querem estar. Mas tudo isso vamos contar para vocês aos poucos. Por enquanto, convido vocês a nos acompanharem de bicicleta. Eu sou Iñaki Berrueta.